É muito bom ver pessoas que eu admiro aqui há tanto tempo. Pastor Charles Pereira, alguns amigos também, né, de longa data por aqui. Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu coloco o texto, o título, Três Ataques na Liderança. Eu tive o privilégio de ouvir o pastor Mike Ware, lá dos Estados Unidos, falando sobre esse assunto e mexeu muito comigo. Eu comecei a pesquisar, estudar algumas coisas. O pastor Mike Ware é um amigão do pastor Larry Stockstill, pessoas que eu tenho tido contato ao longo desses últimos anos, também através do meu pastor, né, pastor Philip Modoc e tantos outros americanos que a gente tem tido contato. E eu quero ler um texto para vocês que vocês conhecem muito bem, que está em Mateus capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 até o 11, ok? Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Versículo 6: Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8: tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus inicia então o seu ministério. Eu quero falar uma coisa aqui, um texto tão conhecido, né? Um texto que todos vocês com certeza já pregaram sobre esse texto. Todos vocês talvez já ouviram, como eu, dezenas de pregações sobre essa palavra, sobre esse texto. E aí, o que que então a gente vai inventar aqui, né? Trazer para líderes, para pastores, pessoas que eu admiro, pessoas que abençoam a minha vida, pessoas que alguns são amigos próximos de tantos anos, mas eu queria mostrar para você três coisas que o diabo, né, que Satanás tentou roubar de Jesus nessa situação do deserto. Certamente, né, você conhece o texto e fala lá, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E aí a gente, inclusive na nossa igreja, na Elan Church, nós temos falado esse mês de julho, começamos ontem uma série, né? Cadê você, Deus? Onde está Deus? Inclusive, tem um livro do John Bevere falando sobre esse assunto, que é um livro espetacular. Cadê você, Deus? Né? E aí nós estamos lendo, estudando muito sobre isso. E nesse tempo que o mundo está passando, de pandemia, de dificuldade, eu tenho visto que, na verdade, o mundo inteiro foi sacudido, né? Nós estamos vivendo algo, eu creio que Deus quer fazer algo global, né? Eu tenho falado, tido o privilégio de falar com muitos líderes ao redor do mundo. Vocês veem no meu canal, né, do YouTube, por exemplo, o Leadership Connection, por exemplo, que eu tenho feito, né, algo que eu tenho feito para abençoar os líderes do Brasil. A maioria deles eu sou apenas o tradutor, mas já fiz com Del Bronner, né, de Atlanta, já fiz com Matt Stonehog, da Suécia, né, com o Dr. Voster, lá da Austrália, e tantos outros, e falando com todos esses líderes ao redor do mundo, eu tenho visto que, de fato, Deus quer fazer alguma coisa global nesse momento. E que, se a gente realmente buscá-lo nesse tempo, ele vai fazer algo, não só algo global, algo mundial, mas ele vai fazer algo individual, algo pessoal em nós também. E essa tem sido a minha oração. Não quero perder essa janela de oportunidade
e ver Jesus chorar como ele chorou lá em Lucas 19, né, que as pessoas tinham perdido uma janela de oportunidade. Eu creio que a pandemia, tudo isso que nós temos vivido, é uma janela de oportunidade que nós não podemos perder, né, de mudar, de avançar, de colocar algumas coisas no lugar. Mas o texto que eu li de Mateus 4, e nós conhecemos muito bem, Satanás ele vem tentar roubar a identidade de Jesus. A gente sabe que quando ele se aproxima dele, ele primeiro fala, né? Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Né? E eu acho lindo, né? Uma vez eu vendo o pastor Josué Gonçalves pregar, ele falando, né, que Jesus tinha acabado de sair do batismo, né? E Jesus não tinha dúvida que ele era o Filho de Deus, até porque um pouquinho antes disso, o próprio Deus tinha falado, não só você é meu filho, você é um filho que eu tenho muito prazer. Então, com certeza, Jesus não estava em dúvida se ele era filho de Deus, mas na verdade Satanás ele vem, a primeira coisa, tentar roubar a identidade de Jesus. Eu tenho visto e tenho vivido algumas situações na minha vida, ao longo da minha vida, que eu vejo que Satanás tem tentado investir para roubar também a minha identidade. Às vezes usando até pessoas, né, que a gente é próximo. Quantas pessoas já não falaram para mim, olha, você tinha que pregar mais igual o seu pai, você tinha que ser mais engraçado. Né? Uma vez eu estava pregando em Brasília, uma grande conferência, um congresso enorme, um dos maiores que eu já preguei na minha vida. E quando eu terminei, Deus, né, veio com poder, graça, foi muito legal. E uma senhora chegou para mim e falou: Nossa, você é sério, né? Você parece mais filho do Jorge Linhares do que do Silmar Coelho. E eu achei aquilo legal, porque, poxa, se eu sou filho de sangue, né, do pastor Silmar Coelho, que todos nós admiramos, e alguém ainda acha o parecido com o jeito do pastor Jorge, olha que honra, né? Mas por muitas vezes as pessoas não faziam essa observação positivamente falando. Muitas vezes eles questionavam, você tinha que ser mais engraçado, você é muito sério, você é muito novo para querer falar para a liderança, você tinha que falar para jovens. Né? Hoje eu tenho 42 anos e tudo que eu passei ao longo da minha vida, desde câncer, vocês conhecem a minha história, né? Eu já nasci com um problema no cérebro e Deus me curou, nunca tive convulsão, o médico falou que eu ia ter que tomar Gardenal, eu nunca tomei, meus pais levaram eu na igreja, né? E eu fui curado numa virada de ano, no dia 31 de dezembro, nunca tive esse problema. Depois já de pastor, depois de fazer seminário, depois de me preparar por 12 anos nos Estados Unidos também, onde eu morei, como vocês sabem, eu chego ao Brasil, assumo uma igreja em 2005, 3 meses depois, descubro que eu estou com câncer. É um câncer muito agressivo. Depois que fazendo quimioterapia, fiz PET scan, falaram que eu estava curado, né? E aí tudo certo, mas eu peguei uma pneumonia, baixa imunidade, fiquei no hospital entubado com 95% do meu corpo com infecção generalizada, e tudo isso que a gente vai passando, situações que Deus permite a gente passar, eu sei que Deus nos está preparando para algo, né, para ter a minha própria voz, meu próprio ministério, né, claro, com o apoio do meu pai, claro, com a bênção dos meus avós, eu sou a 5ª geração de evangélico na minha família, né? Existe, claro, que a bênção geracional, claro que eu colho, eu tenho certeza disso, sementes que meus pais plantaram. Eu lembro a primeira vez que eu preguei na Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares, em Belo Horizonte, o Rina, né, o apóstolo Rina, do Bola de Neve, sem me conhecer, ele me chamou no púlpito e falou: olha, eu vejo que Deus vai usar você, você vai colher sementes que você não plantou. E eu não tinha dúvida que ele estava falando que quem plantou essas sementes foram meus pais, lógico, né? É uma honra para mim, para Douglas Gonçalves e tantos outros sermos filhos de quem somos. Mas, meu irmão, independente de quem é o seu pai ou quem foi o seu pai, você pode ter certeza que o diabo vai tentar investir para roubar a sua identidade. E muitas vezes as pessoas falavam, você tem que ser igual ao seu pai, você tem que fazer graça, você tem que ser mais engraçado, não pregue tão sério, né?
E aí uma vez alguém me perguntou, não satisfeito, falou: por que que você não faz graça? Por que que você não prega igual o seu pai? E eu falei: eu não tenho a graça de Deus para fazer graça. Né? Quando meu pai faz graça no púlpito, quando o pastor Cláudio Duarte faz graça no púlpito e tantos outros que a gente admira, né? E é engraçado e a gente ri, eu não tenho dúvida que se eu falar algumas coisas que eles falam, eu não vou passar por engraçado, eu vou passar por palhaço, né? Se eu tentar fazer graça no púlpito, já que eu não tenho a graça de Deus para fazer graça, eu não passaria por profeta, eu passaria por palhaçada. Eu tenho certeza absoluta, eu não estou falando isso dizendo que eles não deveriam, mas o meu próprio pai, ele fala coisas no púlpito que às vezes eu, meu pai, eu e a minha mãe e meus irmãos, né? Caramba, o pai é doido, né? Mas ele fala, todo mundo ri, depois todo mundo chora, mas eu não posso deixar situações, brechas para que o diabo tente roubar a minha identidade. E eu falo isso para você, pastor. Seja quem você é. Deus te deu uma voz, Deus te chamou para ser você. Não tente ser aquilo que Deus não te chamou para ser. E você vê que o diabo investe para roubar a identidade de Jesus em Mateus 4, no versículo 3, né? Questionando se você é filho de Deus. Jesus tinha certeza que ele era filho de Deus, mas muitas vezes eu tenho visto Satanás investir para tentar roubar a minha identidade também. Muitas vezes eu tenho visto Satanás, antes de ir para o segundo ponto, né, agora recente, tem um ano mais ou menos, eu recebi uma proposta excelente de emprego. Né, ganhar em dólar, imagina agora com dólar quase, né, mais de R$ 5, ganhar em dólar, morar numa cidade maravilhosa, né, um emprego num ministério mundialmente conhecido internacionalmente, né, algo surreal e interessante demais financeiramente falando, mas eu tenho a certeza absoluta que Deus tem algo para mim aqui no Brasil. Por isso eu moro no Brasil, mesmo com tantas oportunidades de morar fora do Brasil. Né? E aí, graças a Deus, trabalhando e conectando com muitos estrangeiros, né? Muitos gringos, como a gente gosta de falar, que a gente admira. Mas esse grande ministério, para morar numa cidade maravilhosa, lá em Baton Rouge, né? Em Louisiana, a líder, né, que queria me contratar, que chegou quase que a entrevistar, mesmo sem eu saber que era uma entrevista, ela falou: olha, já pensou? Você vai ser a voz, e falou o nome do pastor, no Brasil. Você não tem como recusar essa proposta. A proposta é boa financeiramente falando, a proposta é maravilhosa ministerialmente falando, vai ser uma escola excelente para você, eu não tenho dúvida que seria. Mas quando ela falou para mim: você vai ser a voz desse pastor no Brasil e em todos os países que falam língua portuguesa. Eu, na mesma hora, sem hesitar, alguns amigos brasileiros que estavam comigo ficaram assim assustados: você é louco, você vai perder essa oportunidade. Mas eu falei: olha, Deus não me chamou para ser a voz desse pastor no Brasil. Deus me chamou e deu a minha própria voz. Eu tenho uma voz para o Brasil e Deus me chamou para isso. Então, eu não tinha dúvida, por quê? Eu já tinha vencido algumas batalhas onde o inimigo tentou roubar a minha identidade. A segunda coisa que ele tenta roubar de Jesus é o propósito de Jesus. Você vê, meu irmão, que no versículo seguintes, né, ele tenta questionar o propósito, e a gente conhece demais o texto de cor, salteado, 2 Coríntios 5,17, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nos deu uma identidade própria, uma identidade nova, um propósito de vida, e nós temos que saber, e às vezes demora, a gente passa por tantas coisas na vida, como eu já passei, como algumas que eu já falei aqui, para chegar de fato aonde Deus quer que a gente esteja. Ontem mesmo, conversando com o meu pastor Felipe, eu falei: pastor, eu não nasci na Ilã, eu não fui apresentado no altar pelo pastor Felipe, eu não fui batizado pelo pastor Felipe, eu não aceitei Jesus na Igreja Luz das Nações, na Ilã, junto ao pastor Felipe.
mas eu tenho certeza absoluta que tudo que eu passei na minha vida até hoje me preparou para esse momento de hoje. Esse momento de ajudar líderes, junto com amigos como o Bispo Maurílio, o Bispo Laerte, Pastor Paulo Lima e tantos outros, nasceu meio que quase que do nada, né? O Pastores Amando Pastores, e a gente tem tentado ajudar líderes, mas na verdade isso já é algo que eu tenho tentado fazer. Está aqui o Jackson, né, lá de Brusque, Santa Catarina, pastor Gilmar Doerner, que eu amo e admiro tanto. Lá foi a nossa primeira conferência Líderes e Liderados, em 2016. Né, e nascendo ali do nada, assim, com muita dificuldade da minha parte em organizar, em fazer, mas um sonho, um propósito, uma identidade, uma certeza daquilo que Deus queria fazer na minha vida e através da minha vida. E o diabo investe nisso. Ele tenta roubar o propósito, muitas vezes. Ele vem matar também a nossa autoridade. Ele vem tentar matar a autoridade. Mateus 4, no versículo 5, 6 e 7, olha o que diz aqui, olha. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão para que jamais tropeces em alguma pedra. Versículo 7, contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você vê aqui que Satanás está tentando matar a autoridade de Jesus. E isso acontece com toda a liderança, meu irmão. É uma coisa impressionante, essas investidas que ele faz contra nós. Aí eu quero falar um pouquinho sobre rebelião. Né? Qualquer tipo de rebelião desqualifica você de lidar e ter autoridade de Deus sobre as pessoas. Isso é uma coisa muito séria. Né? Esses dias, ouvindo de um amigo, ele falou para mim, olha, a Bíblia fala, né, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas existem algumas portas que não é Deus que está abrindo, somos nós que tentamos abrir. Né? A igreja não abre, a igreja nasce. É diferente. Nós temos ouvido muito isso de várias pessoas diferentes aqui nos Pastores Amando Pastores, inclusive. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Cuidado com essa questão. Seja submisso à sua liderança. Quem é o seu pastor? Eu sempre falo isso. Né? Quem é o seu pastor? Quem é o pastor do seu pastor? Quem foi o pastor do seu pastor? Né? E eu tenho o privilégio de caminhar com o pastor Filipe, ele é meu pastor, o pastor dele é o pastor Léo Stockstill, que eu brinco carinhosamente dizendo que é o meu avô pastor, né? E temos, logicamente, outras pessoas, outros mentores, que inclusive alguns estão aqui, né, agora nessa reunião. Então você não pode estar debaixo de autoridade, você não tem autoridade, você não está em autoridade se você não estiver debaixo de autoridade. Satanás vem para destruir também, a terceira e última coisa, o destino de Jesus. Olha que coisa interessante, Mateus 4, versículo 8 ao 11. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus inicia o seu ministério. Olha que coisa interessante. 3 tentativas de Satanás para tentar parar Jesus antes dele começar o seu ministério. E é interessante, esses dias um pastor, um líder, me telefonou, ele participa inclusive aqui muito com a gente, e ele me telefonou e disse para mim: Tiago, como que eu sei qual é a decisão certa que eu devo tomar? E aí, na mesma hora, eu lembrei, né, que meu pai sempre fala para mim, desde sempre, né, ele fala: Tiago, se existem 2 caminhos, como você sabe qual é a vontade de Deus? E ele sempre falava para mim, fala para mim: a vontade de Deus sempre é a decisão mais difícil.
E eu sempre entendia isso e graças a Deus isso guiou a minha vida em muitas áreas. Mas você para pensar que o diabo na verdade está oferecendo para Jesus nada mais é do que o próprio destino que Jesus já teria. O diabo vem tentar roubar a identidade, a autoridade, né? E o próprio destino, ele vem tentar. Mas olha que coisa, meu irmão. Por que, que a gente passa tudo que a gente passa para chegar onde a gente está chegando hoje? Porque o diabo tenta vir com propostas e ataques à nossa liderança para tentar, aparentemente, fazer o caminho mais fácil. Mas tem uma coisa impressionante aqui nesse texto. Você pode parar para ver que o diabo oferece a Jesus tudo que já seria de Jesus antes da cruz. Porque o diabo ele é especialista em oferecer para você, às vezes, até aquilo que Deus preparou para você, aparentemente sem dor, sem sacrifício. E aí, muitas vezes, nós que somos homens temos que segurar a onda, eu sempre falo isso. Tem situações que a gente compartilha com a nossa esposa o testemunho, não a luta, não a dificuldade. Porque a gente é homem, a gente tem que resolver. E uma vez eu pregando, já estou encerrando, também novamente em Brasília, um homem chegou para mim e falou: onde que está isso na Bíblia? Estava pregando um congresso de homens, eu falei: você é homem, você tem que segurar a onda, meu irmão. Deus te deu autoridade, você é homem, conte para sua mulher o seu testemunho, não fique contando problema só para ela. E aí esse homem inteligente, teólogo, estudioso, falou: Tiago, você está falando besteira, onde está isso na Bíblia? E aí, meu irmão, que coisa louca é isso, né? A gente chega a tremer, a gente treme, onde está isso na Bíblia? Mas na mesma hora, o Espírito Santo me foi tão bom que eu rebati aquele homem, eu falei: me diz aonde que está na Bíblia escrito que Abraão contou para Sara que Deus pediu a ele para sacrificar Isaac. Por mais mulher de Deus que Sara era e foi, eu não tenho dúvida que a fragilidade emocional de uma mulher, né, que é muitas vezes bem intencionada, ela pode tentar tirar você, não por mal, mas acaba tipo: não, meu filho não, você tá louco? Vai sacrificar meu filho? Eu não estou falando para você que as mulheres são mais fracas do que os homens, não é isso. Mas, meu irmão, nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos buscar em Deus, talvez nesse tempo de Covid, nesse tempo onde as coisas pararam, você nunca teve acesso a tanto discipulado. Você nunca, talvez, imaginou ter o pastor Abe Uber aqui, como na sexta-feira, falando com a gente, né? E você olhando para a tela do seu celular ou do seu computador, parece até que ele está falando só com você, né? Talvez você não tenha o telefone do pastor Abe Uber, mas através de uma reunião do Zoom, ele veio aqui, através de amigos que temos em comum, e falou para nós. Talvez você nunca nem tirou uma foto com o pastor Josué Gonçalves e você está aqui vendo ele participar e vendo ele ministrar para nós, né? E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu sempre falo para as pessoas: olha, quando você estiver com alguém que você admira, em vez de tirar uma foto, faça uma pergunta, né? Não estou dizendo que você não pode tirar uma foto, mas faça uma pergunta. Peça a Deus uma estratégia, algo que vai fazer essa pessoa não esquecer você. E assim, eu te revelo aqui um dos segredos de conexão, né, da minha vida. Eu estava em Israel, por exemplo, eu vi umas 300 pessoas debaixo de uma árvore e eu olhei assim, eu falei: deve ter alguém grande aí, porque era muita gente em volta, muitos ônibus, eu não sabia quem era, qual era o pastor. E aí eu vi muitas câmeras de televisão, dessas grandonas, igual da Globo, melhor do que da Globo, na verdade. Eu falei: eu vou dar uma olhada. Eu dei uma fugidinha da caravana que eu estava, fui olhar. Quando eu cheguei debaixo daquela árvore, em Cafarnaum, era o pastor Jensen Franklin, de Atlanta. E eu falei: meu Deus, eu preciso falar com ele, eu quero falar com ele. Aquela coisa, né, de ver quem você admira por tantos anos de perto e aquela coisa toda. E eu cheguei então para uma das pessoas, dos líderes, e falei: olha, será que eu consigo falar com ele 10 segundos? E aquela senhora falou para mim: olha, tem mais de 300 pessoas na caravana, não tem como, todo mundo quer falar com ele por 10 segundos. Então, ele extremamente blindado, um cara muito simples, muito simpático, gente boa, mas
blindado por sua equipe, né? E eu falei, Senhor, me dá uma oportunidade, uma estratégia, me faça, me dá uma dica de fazer algo que ninguém nunca fez, para esse cara lembrar de mim, né? E aí, meu irmão, parece uma loucura, né? Eu consegui, dei uma olhadinha assim, ele olhou e eu falei, não, que eu sou pastor do Brasil. Quando eu falei que eu era pastor no Brasil, ele fez um sinal com a mão, vem aqui. E eu fui na hora, né? Furei a fila lá dos obreiros, dos seguranças e fui e falei com ele. Eu falei, pastor, é rápido. Eu vi você ministrando durante 4 minutos. Eu imagino que você ministrou mais tempo. E ele falou, eu falei, eu sou pastor no Brasil, e na verdade eu só queria tirar uma foto do seu esboço da mensagem, porque eu tenho certeza que você ministrou aqui mais tempo. E aí quando eu falei isso, ele ficou me olhando assim, meio, né, o que esse cara quer? Uma foto do meu esboço, e era escrito à mão. Eu falei, se você tiver conseguir enxergar ou entender a minha letra, tudo bem. Aí me deixou tirar a foto do esboço do sermão que ele pregou 1 hora, né? 2 programas de TV com 30 minutos de palavra, e eu só vi 5 minutos finais. E eu tirei a foto daquele sermão. Quando passou um pouquinho de tempo, fui todo feliz, né? Aquela coisa toda. E aí veio a equipe dele, começou a tirar foto, o pastor do Brasil, tal, e tirar foto. Falei, caramba, o que é isso? Né? Mas por quê? Antes de despedir, agradecer e falar o quanto eu admirava o pastor Jentezen Franklin, seu ministério e tudo mais, ele falou para mim, olha, nunca ninguém me pediu para tirar uma foto do sermão. Eu não vou esquecer isso. Que atitude legal. Meu irmão, olha que loucura, eu fui quem eu sou, foi alguma coisa espontânea. Então Deus pode te dar estratégias de conexões que você não tem noção se você for apenas quem você é. Por isso que eu não tento ser engraçado. Por isso que eu não deixo ninguém, nem meus amigos, nem meu pai, nem ninguém, falar, olha, seja que nem eu. Imita o seu pai um pouquinho. Não. Você tem que ser quem você é. E Deus vai te revelar as estratégias para chegar onde Ele quer levar você. Agora, recentemente, o pastor Jentezen Franklin veio ao Brasil. Ele veio ao Brasil, ministrou lá na Conferência Global do Bispo JB em Brasília. E aí alguém trouxe ele para o Rio de Janeiro. Né? E aí eu recebo uma ligação do pastor Philip Murdoch, meu pastor, olha, eu vou almoçar com Jentezen Franklin. Pena que você não pode vir, não dá, não tem como eu convidar você. E eu pensando, meu Deus, ele está no Rio de Janeiro, eu encontrei o cara em Israel. Falei, Senhor, permita-me encontrar com esse cara, não é possível, né? Aí, algum tempo depois do almoço, o pastor Filipe fala, tô indo no Pão de Açúcar com ele. E eu falei, te vejo lá, pastor, porque no Pão de Açúcar ninguém pode me barrar, né? Cheguei lá voado, meu irmão, paguei o ingresso do bondinho, né? Subi lá a montanha do Corcovado. Quando eu cheguei lá em cima, que eu avistei o pastor Philip conversando com o pastor Jentezen Franklin, quando eu cheguei perto, ele ficou me olhando, tipo, quem é esse cara? Eu conheço esse cara de algum lugar, imagina quantas pessoas ele conhece ao redor do mundo, né? E ele falou, conhece esse cara em algum lugar. E eu falei, eu tirei a foto do seu sermão lá em Israel. Ele, uau, é verdade, que legal, é verdade. Nunca ninguém tinha me pedido isso. E ele começou então a contar a história daquele momento, pastor Philip. Sabe por quê? Porque eu fui naquele momento quem eu sou, meu irmão. Eu não tento usar roupa que eu não posso usar, né? Eu sempre falo, não tente ter aquilo que você não pode ter para aparentar ser aquilo que você não é. Existem reuniões e situações que eu vou que o Jackson está aqui, ele deve estar rindo agora, né? Eu estava numa reunião empresarial e um cara falando da blusa dele, né? A blusa Polo que ele pagou $1.000, sei lá, um negócio assim, uma marca que eu não sei nem qual é, uma camiseta Polo $1.000, vamos supor. Aí o Jackson estava com uma Dudalina, legal, né, tal. Ele falou, essa aqui é aqui do Brasil, custa aproximadamente $100 uma blusa dessa. E aí eu não perdi a piada, embora eu falo para vocês que eu não sou engraçado igual meu pai, mas eu fui, tentei ser pelo menos, já que eu não estava no púlpito, né? Eu fiz uma palhaçada porque eu não fui chamado para fazer esse tipo de coisa no púlpito. E aí eu falei, olha, essa minha blusa polo aqui, que não é essa, uma outra blusa polo que eu estava, eu falei, essa daqui foi $8. Eu comprei no Walmart, lá nos Estados Unidos. Quando eu falei isso, meu irmão,
o cara começou a rir e falou: Tiago, você é único, você não existe. E por mais que ele falou isso, você é único, você não existe, o Espírito Santo falou no meu coração: qual é a diferença de você estar sentado com um empresário e estar com a roupa de $8 ou com a camisa de $1.000? Eu não estou dizendo que é pecado ter uma roupa de $1.000, não é isso. Mas eu aprendi que eu tenho que ser eu tenho que ser quem eu sou. Então hoje, meu irmão, Deus, eu não sei aonde Deus vai levar. Essa reunião aqui já está conectando com pessoas brasileiras, né, por enquanto, fora do Brasil, que moram na Europa. Pastores ao redor do mundo estão conectados no Pastores Amando Pastores e nos Business Connection, Leadership Connection, que eu tenho chamado assim. Então, eu, lógico, já imitei pastor Josué Gonçalves, já imitei pastor Jorge Linhares, já imitei pessoas que eu admiro, né? Mas, meu irmão, eu tenho certeza que eu não posso deixar, seja qual for a situação da vida, deixar o diabo tentar roubar o meu propósito, a minha identidade e saber quem eu sou. Eu espero que essa palavra tenha abençoado você, e para mim é uma honra gigantesca, né? Para nós é uma honra gigantesca ter o pastor Josué aqui. Eu quero pedir a ele para orar aqui por nós, ok? E falar também, na sexta-feira a gente vai estar aqui com o Javier, né? Casa do Monte, ele vai estar falando para nós, uma honra. O pastor Paulo Lima falou com ele, a gente falou com ele e foi benção. Então, pastor Josué, primeiro eu quero te agradecer. Pode ativar aí, por favor, o som. Eu quero te agradecer porque eu vejo isso. O senhor sempre incentivou o Douglas a ser quem ele era, né? Eu vejo essa qualidade de líder no senhor. O Douglas nunca foi igual, ou não tenta ser igual a você. Isso é uma qualidade, né, de pai, de líder. Douglas hoje voando, né, com todo o seu ministério. Eu queria que você orasse por nós, pastor, o senhor orasse por nós, para que as pessoas, existem pessoas aqui talvez nesse grupo que não têm ainda essa certeza, essa convicção, né, de quem eles são. Lógico que a proposta financeira mexeu comigo, né? Eu estaria muito melhor financeiramente hoje, agora, se eu tivesse ido para os Estados Unidos. Mas eu tinha certeza absoluta, Deus não me chamou para ser a voz desse pastor. Embora eu não tenha vaidade nenhuma de traduzir alguém, como Del Bronner, como eu fiz, né, para a conferência Pastores, discipulando pastores, é uma ferramenta que a gente tem o inglês. Mas é possível que tenham pessoas nessa reunião que não sabem quem são, não sabem para onde estão indo, né? E eu tenho certeza que Deus colocou essa palavra no meu coração para abençoar alguém aqui, e é uma honra ter o senhor com a gente. Se o senhor puder orar por nós e falar alguma coisa, fique à vontade para a gente já quase que já terminar aqui. Graça e paz a todos, e é uma alegria muito grande poder participar um pouco aqui. Eu consegui participar um pouco quando o pastor Abe Uber esteve falando com vocês, e hoje estou entrando agora, certo? Mas que bom que você está falando sobre propósito, identidade. Eu penso que são duas questões chaves para a vida de um líder. Saber de onde veio, por que veio e para onde está indo, e isso é muito importante. Então vamos orar. Pai, eu quero louvar o teu nome por esse tempo que os teus filhos estão dedicando, sentando para ouvir. Eu sempre tenho dito que quem não se assenta para ouvir, não se levante para falar. E quem muito fala, muito precisa ouvir. Quem muito ensina, muito precisa aprender. E que bom que há um grupo de pastores que, apesar de ter alcançado um alto nível de responsabilidade, de respeitabilidade, não perderam o coração ensinável. Continua, Pai, nutrindo o coração dos teus filhos com estas palavras, com estas ministrações tão abençoadoras. E que esse trabalho, pastor amando o pastor, possa, sim, ganhar cada vez mais adesão, cada vez mais corpo, e que muito mais pastores e líderes sejam alcançados, ministrados, nutridos,
e abençoados. E com certeza, juntos, nós somos mais fortes, vamos mais longe, nós somos melhores. Continua glorificando o teu nome no trabalho dos teus filhos. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém.